Antivax é o nome dado àquelas pessoas que não querem se vacinar e veem as vacinas produzidas pela humanidade como uma ameaça em potencial à população. Eles costumam dizer que as vacinas são perigosas, podem fazer com que você desenvolva autismo, algumas doenças e sequelas pro resto da sua vida, entre muitos outros perigos que deveriam ser evitados. Eu já conversei com vários na minha vida, me deparo com discussões nas redes sociais com bastante frequência, o que causa até uma sensação de que é um movimento orgânico, fruto de um medo do desconhecido pelo fato de uma vacina ser um tanto quanto invasora, já que é uma agulha entrando dentro de você. Fica calmo, filho, vai ser só uma picadinha, tá? Cadê o moleque? Porém, este movimento é muito mais organizado do que parece, envolvendo muita gente, muita grana. E sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slow. No episódio de hoje iremos falar sobre os antivax. O fato é que este movimento sempre foi muito problemático, já que ele tenta reunir pessoas para irem numa direção contrária do desejado pela saúde pública. Enquanto os cientistas ralam para conseguir compreender bem o funcionamento da doença e desenvolver uma vacina eficiente e começa um plano de vacinação para conseguir erradicar esta doença da população, os antivax acabam fazendo com que a doença volte a circular e continue circulando pelo povo. E agora que a humanidade está tendo que enfrentar o terrível vírus da Covid, que se dissemina com muita facilidade, que se multiplica muito rápido, criando várias novas linhagens pelo mundo, impedindo que as pessoas possam aglomerar, se encontrar pessoalmente, o mundo entrou numa espécie de corrida para que a gente vacine logo toda a sua população. As vacinas são certamente o melhor caminho que nós temos hoje para controlar várias doenças, inclusive a Covid, e naturalmente os antivax estão se aproveitando desse cenário para se organizar. O fato é que por trás desse movimento existem organizações multimilionárias internacionais com vários profissionais atuando, principalmente lá pelos Estados Unidos. América! Os caras fazem conferências anuais para reunir um monte de gente, preparam manuais de militantes, para você treinar ativistas e estudam o discurso e as redes sociais para saber como ampliar o seu público, que tipo de mensagem será melhor recebida, como atrair novos seguidores para o movimento. E se esse movimento já existia antes das redes sociais, agora com elas as possibilidades aumentam muito. Uma ONG chamada Center for Countering Digital Hate, voltada para analisar a desinformação e o discurso de ódio nas redes sociais, publicou um relatório bastante interessante sobre a atuação desses antivax nessas plataformas. O YouTube, o Facebook, entre outras redes sociais, utilizam um sistema de propaganda chamada microtarget. Com esse mecanismo, eles permitem que o anunciante possa escolher um grupo específico de usuários que vai receber a propaganda dele. Então, diferente da televisão, que tá todo mundo ali assistindo a mesma programação, no Facebook, se nós pertencemos a bolhas distintas e temos características de comportamento de usuários distintos, nós receberemos anúncios diferentes. Quem acompanha futebol, por exemplo, provavelmente vai receber anúncios de produtos esportivos, enquanto quem participa de grupos de culinária, por exemplo, vai receber materiais para você aprender a cozinhar melhor. E os antivax também escolhem bem o seu perfil de usuários que vão passar a receber este material antivacina. Por exemplo, se você já participa de algumas comunidades envoltas em teorias conspiratórias, como por exemplo o terraplanismo, como o QAnon ou qualquer uma dessas, você provavelmente é uma pessoa suscetível a cair nessas histórias antivax que eles vão tentar oferecer para você. Um dos alvos detectados por eles são casais que acabaram de ter o seu filho, porque eles sabem que os pais precisam levar os filhos para tomar várias vacinas nesse primeiro mês de vida, e nesse momento abre uma brecha para que seja semeado a dúvida, para que seja semeado o medo de que algo pode dar errado nesse processo. Um dos anúncios, por exemplo, alertava que bebês haviam morrido pouco tempo depois de tomarem essas suas primeiras vacinas. E o interessante é que esse relatório demonstrou uma parte desse processo de convencimento, em que muitos dos alvos são pessoas que ainda estão um pouco confusas em relação ao funcionamento da vacina, que não tem uma posição muito firme. Você atrai elas para perto e vai aos poucos semeando a ideia de que as vacinas na verdade são uma ameaça à saúde. Rapaz, mas você não vai acreditar. Olha, andei estudando esses dias e eu bem vi que a vacina causa o vírus do 5G. Ele vem com o chip da Covid. Pois é, acaba que atualmente o YouTube, o Facebook, o Twitter e o Instagram estão com uma audiência combinada de cerca de 59 milhões de usuários dentro de uma rede de antivax. Uma rede muito bem movimentada, muito bem articulada e muito bem
financiada. Pô, mas como assim, Slow? Cara, o que é que ganha com uma coisa dessas? Bom, um estudo publicado em 2019 analisou vários dos anúncios anti-vax que estavam circulando por dentro do Facebook e revelou que mais da metade deles estavam sendo financiados por apenas 2 organizações. Eles analisaram 500 anúncios que falavam sobre vacinação e estavam circulando na plataforma e perceberam que 163 deles eram pró-vacinação, enquanto 145 eram de conteúdo anti-vax. O que significa que o conteúdo anti-vax quase superou a quantidade de conteúdo de conscientização em relação às vacinas nessa amostra. E o interessante é que enquanto todo esse material de conscientização pró-vacina, partiu de 83 organizações de saúde, como a OMS, a FDA, entre outras entidades, 54% de todo o conteúdo anti-vax partiu apenas de 2 organizações. E eu acho que nem vale a pena mencionar o nome delas, tá? Eu vou deixar todas as referências do que eu tô dizendo aqui no primeiro comentário fixo do YouTube para quem quiser se aprofundar. Mas são organizações que se dizem ativistas da saúde, e supostamente estariam protegendo as pessoas de um complô da indústria farmacêutica e da ciência. E vendem para essas pessoas um monte de cursos, de livros, de manual de formação e vários produtos que são oferecidos como uma alternativa à medicina tradicional. A Washington Post publicou um artigo em 2019 demonstrando como que um dos maiores financiadores do movimento anti-vax fez milhões e milhões de dólares vendendo seus produtos naturais. Ou seja, o cara investe muita grana em movimentos e organizações que vão desacreditar as pessoas do funcionamento das vacinas, criando uma paranoia de que as pessoas podem morrer e desenvolver sequelas graves se elas forem vacinadas, enquanto oferece os seus produtos como suplementos vitamínicos e os seus tratamentos como se fosse uma alternativa limpa para você poder proteger a sua saúde. No site dele dava para encontrar a frase, por exemplo, de que não tome a vacina da gripe porque eu tenho aqui uma vitamina que resolverá os seus problemas. Então, assim como este grande influenciador, várias pessoas envolvidas no movimento anti-vax que organizam os grupos, as páginas e organizações de forma geral também conseguem levantar muita grana com a venda desses produtos e cursos e livros porque veem no público anti-vax um mercado consumidor. Um mercado com preço muito alto, já que vários desses tratamentos e medicamentos alternativos não têm fundamento científico, colocando não só a vida e a saúde das pessoas que embarcam nessas bolhas sociais em risco, como também a das pessoas ao redor, no caso da disseminação de uma doença que voltou a circular porque as pessoas não estavam mais se vacinando, como o caso do sarampo, ou de que nunca chegou a ser controlada, como o caso da Covid. E não só essas pessoas enchem o bolso com dinheiro alheio a custo da saúde pública, como as plataformas sociais aparentemente deixam a farra rolar solta também. De acordo com o relatório, essas 58 milhões de pessoas que circulam pelas redes sociais acabam gerando cerca de $1 bilhão anualmente para as plataformas. Esse é o quanto que o Facebook, o Twitter, o YouTube e o Instagram recebem anualmente com anúncios que circulam nessas bolhas anti-vax. $1 bilhão anuais. E eles dizem que estão tomando atitudes, já desmonetizaram alguns canais, já removeram algumas páginas, mas aparentemente não estão fazendo bastante. Por isso é interessante pressionar as plataformas, as autoridades, para que elas façam algo a respeito, e também precisamos criar a nossa própria base de formação de ativistas pela boa informação, pela conscientização, pela divulgação científica, para poder levar o conhecimento até as pessoas, para tranquilizar elas, para mostrar como que a vacina funciona, como que ela é segura e como que ela salva vidas. Então vamos fazer a nossa parte, conversem com as pessoas sobre isso, compartilhem esse vídeo com todo mundo, postem a foto na rede social de vocês depois de terem tomado vacina. Ai, mas isso é tão clichê, Slow, já deu, né? Não, a gente tem que enfatizar isso, a gente tem que insistir, a gente tem que passar segurança para as pessoas. A gente tem que pegar na mão das pessoas e levar elas até lá no posto de saúde para se vacinar e mostrar para elas que dessa forma elas estão muito mais protegidas e também protegendo todas as pessoas ao seu redor.
E essa é uma parte desse movimento anti-vax, dá pra gente aprofundar mais esse assunto, então se inscreve aí no canal, porque agora tem vídeos todas as semanas. Deixem o seu like, comentem o que vocês acharam e considere a possibilidade de investir e apoiar este projeto que busca combater o obscurantismo, trazendo luz para esses tempos em que vivemos. Um agradecimento a todos que apoiam esse trabalho, a todos vocês, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!